Como vocês poderiam imaginar, seria impossível fazer um vídeo hoje e não comentar o Roda Viva de ontem com o Felipe Neto. Porque se tem uma coisa que é óbvia para muita gente, eu imagino que até para o Felipe Neto também isso é óbvio, que ele é a Xuxa dessa geração. Porque assim, todos nós, crianças nos anos 80 e começo dos anos 90, assistimos a Xuxa e eu imagino que muitos adolescentes, muitas crianças assistam o Felipe Neto hoje. Então, o impacto que ele tem numa geração inteira agora de pessoas que utilizam o YouTube é difícil até de mensurar. E ele sabe disso. Mas antes de começarmos a falar sobre isso aqui, eu vou pedir para que vocês verifiquem a sua inscrição no canal aqui. Muita gente me disse que foi desinscrita no canal nos últimos dias, então confira a inscrição. Se você não for inscrito, se inscreva também. Estamos quase chegando a 500 mil inscritos aqui no YouTube e tem tudo a ver com isso, na verdade. A gente vai falar sobre esse assunto hoje, né, sobre as redes sociais, sobre o Felipe Neto. Tem tudo a ver com isso, como as redes sociais mudaram completamente o mundo nos últimos anos. Então, se inscreva no canal, verifique sua inscrição e ative também o sininho para que você receba os vídeos assim que eles forem ao ar. Então, para começar a falar sobre o Roda Viva de ontem com o Felipe Neto, eu quero começar com uma pergunta específica feita pela Marilis e pela Sherazade, pela Raquel Sherazade, que estavam compondo a bancada de jornalistas entrevistando o Felipe Neto. Elas perguntaram sobre um problema que o Felipe Neto teve anos atrás relacionado ao conteúdo dele para crianças, né? Que crianças assistiam os vídeos dele, tinha muito palavrão, houve uma denúncia feita por pais contra o conteúdo do Felipe Neto. Na época eu fiz um vídeo falando sobre isso, criticando a postura do Felipe Neto, e esse vídeo ainda hoje é utilizado pela extrema-direita para atacar o Felipe. Eu, naquele vídeo, dizia que eu não deixaria meu filho assistir o Felipe Neto. Na época meu filho tinha, sei lá, 3 anos de idade. E hoje as pessoas me perguntam, né, se eu deixaria que meu filho visse o Felipe Neto, e o fato é, não apenas deixaria, como deixo, né? Ele está lá agora, na sala, assistindo o Felipe Neto. Justamente porque, assim como ele disse no Roda Viva, o conteúdo dele mudou bastante, e eu percebo que hoje está muito mais kid-friendly, né? Ou seja, muito mais apropriado para certas faixas etárias muito mais amplas do que eram antes. Inclusive eu mandei uma mensagem para ele recentemente dizendo: olha, Felipe, você está condenado a fazer vídeo de Minecraft pelos próximos anos, porque a alegria do meu filho é que quando entra um vídeo novo de Minecraft com o Felipe Neto é difícil de descrever. Ele corre pela casa gritando e eu assisto meio que de orelhada aqui, né? Eu tô no meu escritório aqui, eu fico assistindo o que ele tá vendo lá, sempre confiro o que ele assiste, fico olhando lá e às vezes ele pede para assistir junto. A gente ficou muito triste quando morreu a Jussara, então eu não apenas deixaria assistir, como deixo assistir, e ele está assistindo agora. Isso já esclarece uma dúvida que eu recebo frequentemente. Mas além disso, na verdade, né, eu acho que esse Roda Viva de ontem foi histórico por vários aspectos, na verdade, assim como foi com o Átila também, porque demonstra, para mim, pelo menos na minha leitura, demonstra a ruptura tecnológica da nossa era. Porque em diferentes momentos da história você teve certas rupturas nesse sentido também, que transformaram completamente o mundo. Então, por exemplo, uma delas, pensando na comunicação aqui, uma delas foi a imprensa de Gutenberg. Quando o Johannes Gutenberg, na Alemanha, vai lá e cria a imprensa, o tipo móvel, e isso permitiu que publicações escritas se disseminassem pelo mundo de maneira muito mais rápida do que era antes, através de copistas, né? Pessoas que copiavam textos manuscritos. Isso mudou drasticamente o mundo, o pensamento, o modo como a gente assimila conhecimento. Foi uma revolução enorme. Aliás, é até difícil imaginar o mundo sem a imprensa. A religião se transformou, a política se transformou, o pensamento, a literatura, a filosofia, o mundo inteiro se transformou. E esse é um feito do século XV. No século XX, o que você tem é outra enorme revolução tecnológica, que é a comunicação de massa. Então você tem o rádio, o cinema, a televisão, e isso também muda drasticamente os rumos do século XX. Inclusive, vinculando a entrevista de ontem, né, a Roda Viva de ontem, que o Felipe Neto constantemente alerta sobre o risco do fascismo, que ele diz que, na verdade, a oposição aqui não é uma oposição política, mas é a liberdade versus opressão, ou a democracia versus o fascismo. O fascismo e o nazismo, principalmente, né, através do Joseph Goebbels, que foi o ministro da propaganda do regime nazista, eles compreenderam de maneira extraordinária o poder da comunicação de massa, do rádio e do cinema. Eles utilizaram isso como peças de propaganda para manipulação da percepção popular,
faziam isso de maneira extremamente competente, e não dá para imaginar o alcance do nazismo na Alemanha sem esses veículos de comunicação de massa. E no século XXI o que a gente tem são as redes sociais, que também é uma enorme inovação tecnológica nesse sentido, que tem aspectos muito positivos e também tem aspectos muito negativos. Eu penso, por exemplo, que esse processo que inclui Bolsonaro, mas também inclui Felipe Neto, é um fenômeno das redes sociais. É uma consequência disso, de diferentes modos, na verdade. Não quero dizer que os dois sejam equivalentes em termos de impacto social, mas certamente são crias desse mesmo processo de transformação da comunicação. O Felipe Neto no entretenimento e agora na política, com suas visões políticas, e o Bolsonaro na política, o modo como ele utilizou as redes sociais, ele, Trump e mesmo o Obama. O Obama talvez tenha sido o primeiro presidente a ser eleito graças a esse movimento nas redes sociais. E alguns autores, por exemplo, como o Jamie Bartlett, que eu mencionei recentemente aqui de novo, no livro dele The People vs. Tech, propõe uma leitura de que a própria polarização política hoje, a própria corrosão da democracia, pode ser sim decorrente do cenário virtual, das redes sociais, do modo como a gente interage nas redes sociais, das bolhas de comunicação, da tremenda polarização que existe no interior das redes. Isso começa nas redes e depois se projeta para o mundo real, se projeta para o cenário eleitoral, se projeta para o cenário político, se projeta para o modo como você entende a realidade. Então, como primeiro aspecto, é impossível pensar o mundo contemporâneo sem pensar nessas inovações tecnológicas e principalmente no impacto que as redes sociais possuem. Eu, por exemplo, posso dizer que eu sou uma cria da internet. Eu não consigo imaginar minha trajetória, tanto como escritor, como agora falando de política, sem imaginar a minha inserção nesse mundo digital. Porque eu vinha de uma cidade provinciana, que é Curitiba, estava fora dos grandes centros intelectuais, culturais, no Brasil, que são Rio e São Paulo. Em menor medida, na literatura, você tem Rio Grande do Sul. Estava fora desses polos culturais, sem dinheiro no banco, sem amigos importantes e vindo do interior. Eu não tinha a menor ideia de como eu faria um dia para que eu me inserisse como escritor. Como você faz isso? E as redes sociais, elas vêm como essa força de ruptura. Muita gente, em sua casa, com uma câmera de vídeo, sentou para falar com as pessoas e isso mudou completamente a vida delas. Os que começaram mais cedo, como foi o caso do Felipe Neto, ou o PC Siqueira, ou a Kéfera, eles passaram por uma curva enorme de aprendizado. Esse foi outro ponto abordado também, né? No modo como essas pessoas, e não apenas o Felipe Neto, mas outras pessoas também, elas foram crescendo diante da câmera e foram errando diante da câmera. Elas foram falando, e que quanto mais você fala, mais bobagem você pode falar também, mais margem para errar você tem. Na medida que você vai fazendo esse processo diante da câmera, as pessoas vão assistindo o seu crescimento. Só que tem um enorme problema aqui, porque na internet é como se tudo fosse agora. Aquilo que você disse 10 anos atrás, num tweet que você escreveu ali, pode ser visto por uma pessoa, lido por uma pessoa, como se fosse agora. Então isso vai ressuscitando, é tudo meio que simultâneo. As pessoas te veem hoje e te julgam por uma publicação no Facebook de 5, 6 anos atrás. As pessoas te veem hoje e te julgam por um vídeo que você fez 2 anos atrás, justamente por causa dessa característica amorfa das redes sociais. Tudo é meio que eterno aqui dentro. Então, por exemplo, se você criticou o PT em 2014, na cabeça de muita gente, você é um antipetista, você contribuiu para esse cenário hoje. Para muita gente, se você indicou que você votaria no Aécio em 2013, você é um fascista que está do lado do Bolsonaro. Coisas do gênero, sabe? Há uma completa distorção de como entender o presente e o passado. E qualquer criador que esteja há mais tempo na internet falando sobre esses assuntos está sujeito a isso. Eu vejo que muita gente tem a tendência a apagar conteúdo do passado porque sabe que isso cedo ou tarde vai voltar para assombrar. Mas sem dúvida nenhuma, o modo como a gente se relaciona hoje com a política e com o mundo real depois tem a ver com as interações que a gente tem nas redes sociais. E qualquer pessoa hoje, na cultura ou na política ou em outros aspectos, que queira ter algum tipo de projeção, tem que encarar esse desafio de vir para a rede social. Essa foi uma conversa que eu tive semana passada com o Daniel Pérez e com a Renata Nagamini, da Federal da Bahia, na qual eles expuseram as dificuldades enormes que eles têm, professores universitários, de fazer essa ponte da universidade para a internet. Quem compreendeu isso de maneira rápida e muito cedo, tem uma grande margem de vantagem aqui. E esse é o caso do Felipe Neto. Outra coisa que a gente percebe também, e aqui surge como uma crítica ao Felipe Neto, mas na verdade é basicamente como boa parte da população brasileira se movimenta politicamente, é que a maior parte das pessoas não tem bandeiras ideológicas que elas defendem.
não tem uma clareza política. Por exemplo, ele diz ali que ele não vai defender político, que ele não vai defender posturas políticas, que ele está ali defendendo as ideias dele. E boa parte das pessoas faz isso também. Você não precisa estar com uma bandeira de um partido na rua para você ser politizado. Você não precisa estar defendendo um pacote fechado ideológico para você ser inteligente ou você ser engajado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, na verdade. Inclusive, a maior parte das pessoas nem sequer quer isso. Quer estar envolvido desse modo partidário ou ideologizado na política. Nós, como cidadãos do país, temos todo o direito de participar do debate político, de expressar nossas ideias, de votar em quem a gente achar que é o melhor representante para nossos ideais. E nem por isso quer dizer que estejamos o tempo todo defendendo um partido ou uma figura política ou um conjunto específico de ideias. E essa é outra coisa que é consequência dessa polarização constante que você vê nas redes sociais. Se você critica o Bolsonaro, você é petista. Se você critica o PT, você é bolsonarista, ou você é cirista, ou você, sei lá, é moedo. É como se constantemente as pessoas quisessem te encaixar em certos espaços definidos, simplesmente porque é muito difícil para as pessoas compreenderem que a realidade é muito mais difusa, é muito mais fluida. Talvez sempre tenha sido assim, só que antigamente era muito menos confusa as coisas, talvez. Tem muita gente que critica o Bolsonaro e que não necessariamente está defendendo pautas políticas de esquerda. E está tudo bem isso. Porque, na verdade, como disse o Felipe Neto, como a gente diz aqui também, é uma disputa entre civilização e barbárie aqui, em essência. São entre forças democráticas, civilizatórias, de tolerância e forças negacionistas históricas, da ciência, de retrocesso, de obscurantismo. Essa é a disputa. Esse é o grande dilema. É de que lado você fica numa disputa civilizatória. É claro que tem gente que defende a barbárie, justamente porque essas pessoas pensam que, na barbárie, elas que serão dotadas dos privilégios. No fundo, para mim, observando Roda Viva ontem, na verdade em muitos dos vídeos que eu faço aqui também, e em debates que eu assisto, naquilo que eu leio e em discussões das quais eu participo, o ponto central, o ponto crucial é justamente a nova mentalidade que surge, o novo tipo de interação que se dá no ambiente virtual, nas redes sociais. Assim como um dia o rádio foi utilizado pelos nazistas para levar a atrocidades, para manipular a mente dos cidadãos, para inculcar ideias conspiratórias na cabeça dos alemães e levar ao genocídio, eu vejo que existe um enorme potencial para isso também nas redes sociais. E isso é um perigo, é uma advertência, na verdade, que a gente vê diante dos nossos olhos, que é importante ressaltar sempre. A questão não é e nunca foi entre as diferentes posições políticas. Se você é de direita, se você é esquerdo, se você é comunista, se você é progressista, se você é liberal ou conservador. O debate nunca foi esse. O debate é entre se você apoia um modelo aberto de sociedade, inclusivo, tolerante, de respeito às diferenças, ou se você defende um modelo intolerante, excludente, bárbaro, de perseguição dos outros, de destruição de direitos civis, de destruição de liberdades individuais. A disputa é essa. A disputa é essa. E só uma observação aqui. Ontem eu fiz um vídeo falando sobre o Mamãe Falei, né, do Eu Avisei, que nós avisamos os riscos disso, e muita gente disse assim, não, mas a esquerda avisou, na verdade, que o Bolsonaro mataria gays, que o Bolsonaro perseguiria mulheres, que o Bolsonaro perseguiria negros. E eu não sei a quem eles se referem exatamente, porque nunca foi o foco aqui. Na verdade, a gente sempre advertiu sobre os riscos democráticos do Bolsonaro. Os riscos que ele representava às instituições, que também passa, por certo modo, nessa perseguição a minorias, porque são direitos conquistados. Mas não era apenas isso, era mais amplo do que isso. Era de fato uma defesa de valores civilizatórios, de que você não defenda torturador, não defenda ditador, não defenda autoritarismo. E mais do que isso, que essa pessoa não fosse eleita. Acima de tudo, o que eu extraí ontem do Roda Viva é justamente essa enorme mudança que a gente percebe no mundo pós-rede social. As coisas não serão as mesmas posteriormente, desde seu surgimento, não serão. E a gente tem que aprender a lidar com isso. E quando eu digo nós, coletivamente mesmo. Todos nós temos que aprender a lidar no mundo na qual a informação é dada desse modo, na qual a gente tem que aprender a lidar com os diferentes, no qual a gente é obrigado a lidar com bolhas de informação, que parece ser um aspecto intrínseco das redes sociais, essa concentração em diferentes grupos fragmentados, e aprender a lidar com o impacto disso na política.
como isso vai influenciar os rumos de eleições futuras, como isso vai influenciar partidos, como isso vai influenciar pensadores, como isso vai influenciar nossas vidas. Eu quero saber o que vocês pensam sobre esse tema aqui, sobre o uso da tecnologia em diferentes momentos da história da humanidade para a dominação política, para a conquista do poder, para talvez aprimoramento ou retrocesso político e cultural. Se vocês assistiram a entrevista ontem com o Felipe Neto, qual o ponto que vocês têm para destacar aqui daquilo que vocês ouviram ele falando? E como eu disse, é paradigmático isso. De fato, você ter o Felipe Neto lá falando sobre comunicação e sobre política no Roda Viva demonstra, de fato, essa ruptura de forças, de mecanismos que haviam antes e que desapareceram ou que foram severamente abalados, que permite, por um lado, a ascensão de um comunicador como o Felipe Neto, com milhões de seguidores, que influencia uma geração inteira de crianças e adolescentes, e, por outro lado, uma distorção enorme política que permite a ascensão do Bolsonaro. Como você enxerga isso aqui? Deixa no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, assine o canal, ajude no Apoia. Eu vou deixar para vocês aqui o link da entrevista no comentário fixado e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!